Toda história comum tem um vilão, e esse vilão é uma ameaça. Na maioria das vezes, ele está quase sempre fazendo ou planejando alguma atrocidade e ele precisa ser parado. Mas essa não é a história de John Wick. A forma que John Wick apresenta o nosso vilão é bem diferente do que a gente está acostumado. Geralmente aparece alguma demonstração de força, crueldade e de quanto que o cara é pica de cachorro. Só que aqui o verdadeiro pica de cachorro mesmo é o John. Porque essa não é uma daquelas histórias de terror que o protagonista foge do monstro até conseguir derrotar ele no final. Aqui o John Wick é o próprio monstro. E adivinha só, não dá pra fugir dele. Afinal, ele é conhecido como Baba Yaga por um motivo. Ele já foi nosso sócio. Chamam ele de Baba Yaga. Bicho-papão? John não era exatamente o bicho-papão. Ele era o homem que nós mandávamos para matar o bicho-papão. John é um homem concentrado, dedicado, cheio de vontade. Coisas das quais você não entende nada. Nas histórias atuais, um personagem não precisa ser um mocinho pra galera amar ele, porque o conceito de anti-herói existe pra isso. E é um conceito que faz bastante sucesso nas telas desde a década de 70, com Taxi Driver e Poderoso Chefão, até os dias atuais com Deadpool, Justiceiro, Breaking Bad e o próprio John Wick. Mas quando você tem um protagonista tipo eles, é muito importante humanizar o cara primeiro, antes de apresentar o que eles fazem. Fazer o público simpatizar com o Wick antes dele sair limpando os 50 caras do mapa é uma jogada de mestre. E aí, a primeira coisa que a gente vê no filme é o John todo ferrado, rastejando pra fora de um carro. Mostrar a vulnerabilidade dele antes da força. Em vez de rastejar desesperado para se salvar, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular e assistir um vídeo da sua esposa. E isso conta uma história por si só. Talvez ela fosse a única esperança dele ser uma pessoa diferente, um homem conhecido não por trazer a morte, mas um cara com outro propósito. Independente do caso e de como você interpreta, essa cena é importante para estabelecer não só o personagem do John, mas para construir um motivo real para você ficar do lado dele. Depois disso, a gente vê como era a rotina da sua vida antes e depois de ganhar seu cachorro da esposa. Ela era a pessoa mais importante da vida dele, mas infelizmente faleceu. Levando um dia após o outro sem rumo, sua vida já não fazia mais sentido. É como se parte dele tivesse ido junto com ela. Tá bem claro que o filme tá falando pra gente que a chegada desse cachorro fez ele se sentir inteiro de novo, mesmo com o luto. E quando assassinaram covardemente o último presente que ele ganhou da sua esposa, ele volta para onde estava, o vazio completo por dentro. Mas dessa vez é diferente, eles mexeram com a pessoa errada, no momento errado, e isso vai custar caro para eles. Aquele que luta com monstros deve cuidar para que ele próprio não se torne um monstro. E se você olhar por muito tempo para dentro de um abismo, o abismo também olha para dentro de você. O primeiro filme do John Wick mandou bem demais, não só apresentando esse universo, mas estabelecendo o protagonista enquanto fazia isso. Em vez de ficar explicando e mostrando cada personagem da trama e o que eles fazem, eles usam a narrativa para mostrar para o público como o mundo do John funciona e de construir a reputação dele ao mesmo tempo. Cada pessoa que a gente conhece tem exatamente a mesma visão do Wick, um assassino imparável que faz o impossível. Aí eu fiz um trato com ele. Eu dei a ele uma tarefa impossível. Uma missão que ninguém poderia cumprir. Os corpos que ele queimou naquele dia estão na fundação de onde estamos agora. Por exemplo, nessa cena, sempre que rola um plano desse no cinema, não é à toa. Um cara de terno, de costas para a câmera, olhando para a cidade de uma cobertura ou de um lugar alto. Isso é intencional e tem todo um simbolismo por trás disso. Serve para passar uma ideia de que aquele personagem é um cara com muito poder e influência. Ele tá no topo da cidade inteira. E ver um cara desse nível de poder ficar morrendo de medo 2 segundos depois de descobrir que seu filho mexeu com o John Wick é muito engraçado. Soube que bateu no meu filho. Eu bati, sim, senhor. E posso saber por quê? Claro que sim. Porque ele roubou o carro do John Wick, senhor, e matou o cachorro dele.
Essa cena é construída para mostrar que mesmo um cara daquela posição tem medo do Wick. E essas interações que outros personagens têm com o John não param só por aí. Tem várias outras cenas que mostram como geral tem medo ou respeito por ele. Tipo na oficina, que sem pensar duas vezes o dono deixa o John levar um carro. Ou no Hotel Continental que todo mundo conhece ele. O Harry, por exemplo, que vai matar o cara que tá fazendo toda aquela bagunça no hotel, mas muda rapidinho de ideia quando vê que é o John. O fato de que nem a polícia quer se envolver e só deixa o cara em paz, faz parte do que torna a introdução do John Wick tão divertida. Boa noite, John. Boa noite, Jimmy. Reclamaram do barulho? E essas relações de outros personagens com o John ao longo do filme constroem a sua reputação e mostram pra gente o quanto que esse cara é realmente foda. Dessa forma, o filme revela o passado dele de um jeito muito mais interessante do que só mostrar o que ele fazia. Esse jeito é feito através das ideias e das reações que todo mundo tem sobre ele. Então, quando a gente vê alguém mexer com ele e tirar as duas únicas coisas que ele mais amava naquele momento, todo mundo sabe exatamente o que vai acontecer. E o que rola é exatamente o que a galera queria, porque o filme não tentou agradar todo mundo, nem cometeu o erro de colocar muita coisa e deixar o filme arrastado. Por isso, John Wick deu tão certo. O filme pega tudo que é foda e aumenta, e pega tudo que é chato e não coloca. O resultado é ação frenética por quase 2 horas direto com personagens que você gosta. Mas claro, com toda essa luta é importante fazer parecer um pouco realista, que dá pra acreditar pelo menos. Pouca coisa mais dá. Se não, ia ser só mais um filme tipo Velozes e Furiosos. E é aqui que esse filme brilha muito. Parte do que faz um filme de ação absurdo, tipo John Wick, parecer real, é que você vê as sequências sem a câmera cortar 1 milhão de vezes ou o cinegrafista ter uma convulsão filmando. No John Wick, muita luta acontece em um take só. E isso foi muito inovador quando saiu, porque torna tudo muito mais crível. O que você viu aconteceu de verdade. Os atores tiveram que performar e coreografar tudo sem nenhum truque de edição a cada movimento. E aí entre treino, e muito treino. O Keanu passou mais de 1000 horas com Taran Butler, um dos maiores campeões de tiro do mundo. O fato dele ter passado milhares de horas praticando artes marciais e armas mostra a dedicação que ele tem com os papéis. E além dos atores serem brutos na vida real, interpretando personagens brutos, a gente tem que falar dos erros intencionais. Uma grande parte do que faz a ficção parecer real é ser imperfeita. E no John Wick é exatamente assim. Mesmo sendo o assassino mais insano da história e sendo escrito como uma lenda viva, a munição dele acaba e ele tem que recarregar, mesmo no meio de uma luta. Ele leva tiro quando a situação aperta, e alguns tiros também. O personagem é o assassino mais absurdo de todos, mas não é um deus. Ele tem que encarar cada perigo com cautela extrema. A vida dele está em risco. Olha, por exemplo, o ataque no Red Circle. Ele usa tudo a favor dele, inclusive a reputação para entrar no clube. Em vez de apagar a segurança, ele avisa. Está aqui a negócio, senhor. Infelizmente, Francis. Tira a noite de folga. Obrigado, senhor. No stealth, ele isola os alvos e derruba um por um. Ele não sai correndo na aberta tirando feito louco contra 10 caras igual o Rambo. Ele tenta colocar as chances a favor dele, transformando tudo no 1 contra 1. E enquanto luta com um, corta a visão dos outros com cobertura. Luta com o próximo e repete. E contra os oponentes mais fortes, onde a técnica não ajuda tanto, ele perde. E aí ele realmente apela. Ver o John recarregando durante as lutas faz você não questionar a lógica e só curtir o show. Pelo menos até você ver ele rolando lentamente por 10.000 degraus de escadas. Aí eu não vou mentir, nessa parte eles perderam a mão mesmo. Enquanto eu fazia esse vídeo, eu percebi que é muito fácil fazer um clipe do John Wick, e que é impossível não ficar legal. É só pegar algumas cenas dele matando nos caras e colocar uma música de fundo. E detalhe, pode ser qualquer música, vai ficar foda. E
todo o sucesso do personagem resultou na franquia durar mais tempo, já que fez muitos fãs. Atualmente a franquia tem 4 filmes do John, uma série e um filme spin-off, e tem espaço para ainda mais. O universo construído já está mais que consolidado nas telonas. Agora me conta você, será que a gente pode esperar a volta do nosso protagonista em algum filme no futuro, já que o final dele ficou em aberto? Afinal, você já sabe como funciona, né? Se não tem corpo, não morreu.